Desculpe-me que chego aqui. Depois que o mundo já não é mais o mesmo. Porque a última vez que estive aqui era outro mundo. Sara era pequena. O nosso querido Coronel Costeira. Que nos recebia aqui. Então, desculpe a emoção. E depois o mundo já não é mais o mesmo, depois da pandemia. Quem é mais a mesma pessoa depois da metamorfose que o planeta está passando? O tema de hoje, Maria de Magdala, eu não me sinto com nenhuma autoridade para tratar desse tema. O que eu poderia fazer seria, talvez, conversar com os meus pensamentos e compartilhar com vocês. Mas a compreensão de uma figura da grandeza de Maria de Magdala exigiria uma completa reformulação de todos os paradigmas do que se conhece por história e por ciência. Precisaria de uma completa reformulação da nossa própria estrutura de pensar a vida, sentir a vida e viver a vida. Sem os recursos de uma verdadeira transformação interior de cada um de nós, que possa se refletir socialmente e historicamente numa nova compreensão de mundo, não é possível se alcançar a grandeza de um personagem como Maria de Magdala. A primeira questão que e mais uma vez dizendo, eu vou apenas pensar alto para poder tentar trazer algum cisco de perspectiva para o estudo da personalidade de Maria de Magdala. Quando me aprofundei nos estudos da biologia molecular, da influência do vírus, do Covid na célula, eu comecei a perceber inter-relações da estrutura da bioquímica do corpo humano que me trouxeram conexões e reflexões importantíssimas. A primeira questão é: para quê? Por quê a natureza? Por que há a natureza? Qual é a função da natureza? E toda a evolução da natureza, desde os coacervados, as primeiras estruturas virais, as bactérias, as células eucarióticas, os metazoários, e aí os espongiários, os quinidários, os selenterados, os peixes, os répteis, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos inferiores, os mamíferos superiores, o anima nobile. Para quê? Para que as plantas,
as vegetações. Para que o planeta Terra? Por quê? Então essas reflexões começaram a, vamos dizer assim, percorrer a minha mente. E, aprofundando os estudos de origem da vida, eu comecei a encontrar alguns artigos científicos publicados nas revistas de astrofísica e com uma tendência às pesquisas astrobiológicas, que é o encontro de elementos da bioquímica em estrelas, planetas, fora do orbe terrestre. E achei interessante as pesquisas de astrobiologia que encontraram cadeias de carbono e também pesquisas geológicas que encontraram as mesmas cadeias de carbono vindas de meteoros. E essas cadeias chamadas fullereno, que têm uma estrutura mais rígida do que o próprio diamante, e que está, por conta de hoje, se entendendo como a origem da bioquímica ou da química da vida. E estas estruturas vieram dos espaços interestelares. Bom, isso quer dizer que a base da bioquímica, ou a base da origem da vida, veio de fora do planeta Terra e foi arquitetada antes que o próprio planeta pudesse existir. Então, há inteligências direcionando essas estruturas até a criação da bioquímica, que é a base da estrutura da vida, e essas inteligências devem ser inteligências cósmicas, que habitam as estrelas, habitam, não sei, os buracos negros, que habitam estruturas extraordinárias para além do Sol ou de todos os sóis. Bom, há que se considerar o planeta Terra, ele é bem antigo, 4,6 bilhões de anos. É quase um terço ou mais que um terço da idade da galáxia. Não é qualquer planetinha, é bem antigo. Bom, mas na estruturação da biologia da vida, uma estrutura alcançou o status de algoritmo da vida. Há uma estrutura das moléculas bioquímicas que surgiram a partir das cadeias de fullereno e que detém os algoritmos da vida. É o ácido desoxirribonucleico, ou DNA. E essa estrutura é de uma genialidade, porque todos os seres vivos possuem uma base algorítmica no DNA. Todos os seres vivos, todos. E o mesmo código que serve para um inseto, uma bactéria, um vírus, serve para um ser humano. Aliás, o nosso corpo, ele nem sequer o seu corpo, as suas células, nem sequer a maior parte das suas células, nem sequer tem o seu DNA. A maior parte de suas células são bactérias. A pele, o Streptococcus epidermidis. A boca, o Streptococcus salivaris. O aparelho digestivo, a Escherichia coli. O aparelho genital, os bacilos de Doerdeline. E boa parte de nosso genoma, ou a construção do DNA, são fragmentos virais. O seu corpo é uma floresta. E você administra essa floresta. Aliás, quem é você? Quem é você? Porque, na verdade, você que leva o seu nome é uma intersecção entre um ser milenar e o bioma e o ecossistema. E essa intersecção se dá por um ponto, que é o seu corpo.
O seu corpo é um ponto de intersecção entre você, como ser milenar, e a natureza, o bioma. Aí dá a Sara, dá a Diana, a Joana, o Rui, o Paulo, o Sérgio, dá a Marina. Nós somos, na identidade aqui do bioma, um ponto de intersecção entre seres multimilenares que somos e a natureza e o bioma. Para quê? Para quê? Qual é a questão? A grande genialidade desse cristal chamado DNA é que ele é capaz de abrigar seres de qualquer dimensão da natureza. O DNA ostenta algoritmos capazes de abrigar Jesus Cristo, de sorte que ele pôde se corporificar aqui entre nós. Madalena é capaz de corporificar os algozes das guerras, as pessoas primitivas que somos, e figuras de todos os planos das dimensões astrofísicas, de todas as escalas evolutivas, desde as estruturas angelicais até os infernos de Dante. O DNA consegue abrigar todos esses seres no mesmo plano, e o planeta Terra é um planeta estruturado com uma natureza extraordinariamente genial, que é capaz de abrigar seres de todas as dimensões na mesma dimensão. E a nossa natureza, ela é toda construída por uma estrutura de cooperação. Porque o ecossistema se autorregula na sustentação do seu equilíbrio. Não se preocupe que o homem está destruindo a natureza. Logo uma onda ou um pouco de terra já faz tudo recomeçar novamente. A natureza tem uma sabedoria. Ela é forte, ela é estruturada, é uma genialidade. Então, o planeta Terra, ou a experiência que nós estamos passando aqui, é um planeta de cooperação. É um planeta que forma correntes de apoio mútuo, elos de apoio mútuo. Então, nós poderíamos imaginar que seres de múltiplas dimensões, dos parmos maiores da celestialidade até das sombras, são capazes de se reunir na mesma dimensão, montar um palco de cena que obstrui da nossa consciência a percepção concreta de quem nós somos, para que nós possamos interagir num sistema igualitário, começar de novo, rearticular, aceitar o diferente, aceitar o que está atrás, fazer com que o que está lá em cima possa fazer elos, carregar no seu colo aqui, um ser de luz carregando no seu colo e amando um ser das sombras. E está tudo bem, porque o nosso sistema é capaz de abrigar essa estrutura. É uma grande genialidade. O planeta Terra é um epicentro do universo. Quando Copérnico desmistificou a ideia de que a Terra seria o centro do universo, corretamente, porque o Sol é esse centro desse universo do sistema solar, nós não podemos perder a metáfora da questão, que o planeta Terra é um planeta de um visionário cósmico, de seres de múltiplas galáxias e estrelas que carregam no colo esse planeta dizendo: ele é uma joia, ele possui uma genialidade, ele é capaz de abrigar seres de todas as dimensões no mesmo espaço. É uma grande experiência cósmica. E ocorre que, para que esse DNA ele possa abrigar seres de todas as dimensões, veja,
Se a diferença entre o DNA de um orangotango e o DNA do ser humano é menos que 2%, deve haver no DNA algum tipo de conteúdo algorítmico e informacional que vai muito além dos nucleotídeos ou das sequências de nucleotídeos. Quando nós observamos a molécula do DNA, nós vemos que ela está estruturada por moléculas ou átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, de nitrogênio, mas essas estruturas se organizam numa forma em cima de um campo construído por forças covalentes, forças iônicas, pontes hidrogeniônicas, forças de Van der Waals, que são campos energéticos que performam a estrutura da molécula. Então, nós temos uma outra dimensão da química alostérica do DNA, da química dimensional do DNA, ou tridimensional, uma dimensão de campo. E se nós formos fazer o cruzamento de toda a matemática que enquadra as grandes galáxias e o gigantismo do universo, como é próprio da teoria geral da relatividade de Einstein, se cruzarmos essa matemática com a matemática do infinitamente pequeno do universo subatômico, da constante de Planck, de todo esse universo quântico, da mecânica quântica, se cruzarmos essa matemática do infinitamente pequeno com do infinitamente grande, entendendo que todo o universo veio de um mesmo ponto, de uma mesma origem, então surge um número multidimensional, um número matricial, um número com múltiplas dimensões. Cálculos concretos da ciência revelam que pelo menos 12 dimensões do espaço se ampliam à nossa terceira dimensão com esses cálculos. Nesse contexto, o seu DNA possui mais 12 dimensões anexas, que abrigam os algoritmos dos seus corpos sutis, dos nossos corpos sutis. Há muito mais conteúdo informacional ali. E é por essa razão que quando nós estamos com a nossa atenção estruturada, o seu cérebro disponibiliza para você ondas beta de um espectro eletromagnético que te permite a concentração nesse tridimensional. Mas quando a cada hora e meia o teu cérebro disponibiliza para você ondas alfa, e alguém olha para você e diz, nossa, o seu olhar está fugidio, você parece distante. Ei, eu estou aqui conversando com você e você está em alfa. Você saiu um tanto fora do corpo, você saiu para uma dimensão fractal e você já está percebendo uma outra dimensão. E assim isso se aprofunda nas ondas teta, delta, gama, que são ondas que, se nasce alguém com uma dominância cerebral de percepção alfa, teta ou delta, que sobrepuja a própria utilização das ondas beta, diz assim, ele tem déficit de atenção. Não é que tem déficit de atenção, é que a atenção está desdobrada para um outro circuito, que nós não percebemos, é mais do que a terceira dimensão. O nosso cérebro, o nosso organismo disponibiliza essas estruturas para que nós possamos ter acesso a esse universo. Então, a nossa inteligência, ela tem muito mais atividade perceptiva para ser descoberta, muito mais dimensões para serem descobertas, para que ela se estruture numa inteligência cósmica, que te permita recordar quem você é, de fato. E toda a história multimilenar que você tem no teu passado, que se apresenta para você, mas que o nosso planeta, a nossa cultura, a nossa sociedade não utiliza esses recursos.
Então começam a nascer filhos com autismo, com TDAH e etc., já com um cérebro dominante nesses territórios, chamando da humanidade um outro olhar, um olhar que a humanidade perdeu e perdeu a sua memória. A gente poderia dizer que hoje se olha muito para o relógio, mas não se olha para as estrelas. Olhar para as estrelas, quando uma estrela brilha no céu, a alguma distância, Arctúrios, por exemplo, da constelação de Boeiro, que brilha no céu e você olha o brilho dela, aquele brilho aconteceu há 33 anos atrás. Toda estrela que você olha é um brilho que já aconteceu há muito tempo atrás. Olhar as estrelas e fazer desse olhar um olhar de poesia, um olhar de exploração, como se olha um belo quadro de uma pintura de um grande artista, ou quando se lê uma poesia que vai além das letras, na prosódia da pronúncia. Então, quando se olha as estrelas, nós desenvolvemos uma percepção de onde viemos e para onde nós vamos. É assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na introdução, onde, ou mais propriamente no prefácio, onde o Espírito da Verdade se manifesta, diz assim: os Espíritos do Senhor que vieram das estrelas. Quando você pega a Evolução em Dois Mundos, de psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, na introdução do Espírito André Luiz, ele termina que o livro foi escrito para que você tenha a percepção do teu percurso evolutivo na natureza, para que você possa enxergar para além das estrelas. Assim está. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz: o Consolador prometido foi espalhado por todo o planeta Terra. É assim que não é estranho quando eu, percorrendo um igarapé do Rio Negro com um pequeno barco, chegando a uma tribo, o cacique logo veio me receber. E sem mesmo que eu dissesse quem eu era, disse: eu vou te apresentar a medicina espiritual. Porque existem dois mundos, o mundo de onde viemos e o mundo onde estamos. Eu falei: nossa, Allan Kardec esteve aqui? Sim, o Espírito da Verdade pulverizou o conhecimento por todo o planeta, em todos os setores do planeta. Para se conhecer o que o Consolador prometido falou, precisamos conhecer e dialogar com todas as línguas e todas as culturas, desde os povos da floresta até todos os povos. É um contrassenso, um espiritismo que não fala todas as línguas do planeta, porque não se encontra todos os fragmentos do Consolador que foi espalhado em nosso planeta. É fundamental nós entendermos que o Espiritismo é uma estrutura viva, que está sendo pronunciado em inúmeras línguas. Só no Brasil, onde se falam 400 línguas, e você tem dúvida que alguma nação dentro do espaço do Brasil deixou de receber o Consolador prometido? Lá disse: pulverizou em todo o planeta. Então, o Espírito da Verdade quase que está convidando você, dizendo assim: vá atrás de todas essas informações, dialogue com todas as culturas, para que você descubra todos os fragmentos de uma verdade. Mas o que nós fizemos? Nós fizemos isso? A gente esqueceu de ler esse prefácio. Então a gente não dialoga com nenhuma cultura,
não se sabe nada, nós estamos começando. Esse é um começo. Quando Jesus foi crucificado, Madalena perdeu a referência da sua estrutura ali na comunidade. Disse que sozinha ali chegou a sentar na beirada de uma calçada no extremo da cidade. E sozinha ali, refletindo sobre tudo aquilo que havia acontecido, ela recebe, ou ela vê chegar uma dezena de pessoas, maltrapilhas, que vêm chegando de longe e, passando por Madalena, perguntam: nós viemos ao encontro de Jesus. E Madalena dá a notícia de que ele fora crucificado. E eles ficaram impressionados, mas como isso? E perguntam se ela havia conhecido Jesus. E ela começa a falar o que ela conheceu. E veja que interessante. Ao explicar tudo o que ela conhecia de Jesus, ela começou a ver nos olhos daquelas pessoas doentes, maltrapilhas, um brilho que era o mesmo olhar que ela via nas pessoas quando ouviam Jesus. E ela percebeu que naquele momento ela reencontrou Jesus. Era Jesus vivo nos olhos daquelas pessoas. E ela segue com eles. Para onde iam as pessoas adoentadas? Para os vales, não é? Para as periferias da cidade, para os vales. Onde ela encontrou, ou onde ela reencontra Jesus através do brilho dos olhos das pessoas. Mas veja, não dá para nós avaliarmos a grandeza da missão do Cristo só com os nossos conhecimentos históricos convencionais. Existem dimensões da história. Assim como existem dimensões dos corpos, existem dimensões das percepções e dimensões da história. Então, assim como Maria continuou a obra de Jesus, se não fosse Maria, se não fosse João, que tivesse se reunido e continuado o trabalho de acolhimento, aquela história começaria a se perder. Assim também Madalena continua a história. Eu estava conversando com um amigo filósofo e escritor, que eu conheci através da minha esposa Marina, o Pedro Elias. Ele disse uma coisa muito curiosa que eu não sei se eu saberia expor para vocês, mas que talvez valesse a pena nós pesquisarmos. Diz que Madalena, veja, me disseram isso, diz que Madalena tinha um conhecimento dos planos divinos. E esse conhecimento desses planos divinos eram conhecimentos ancestrais, que já vinham das civilizações antigas. E esses conhecimentos que vinham das civilizações antigas remetiam aos próprios planos de entendimento da formação do próprio planeta. Diz que havia cristais ou substâncias que ostentavam a estrutura de materiais vindo das estrelas.
E aí, quando eu ouvi a história, eu falei, não, mas espera um pouco, mas eu estou estudando materiais vindo das estrelas que sustentavam a vida. O fulereno, que cristais que eram esses? Bom, chamavam de Santo Graal. E que estavam, vamos dizer assim, não digo escondidos, mas era de conhecimento daqueles que conhecem a história do planeta Terra, daqueles que estão envolvidos com os planos de formação e construção da vida aqui. Numa passagem pelo Egito, diz esse meu amigo, eu estou jogando aqui para vocês depois pesquisarem, ela pega essas pedras, ou Santo Graal, e leva para a França, para o sul da França. De lá, dizem as más línguas, que foi resgatado por uma senhora, rainha chamada Isabel, de Portugal. Até esse amigo me disse o seguinte, Porto Graal, para onde chegou o Graal. Dizem as más línguas que estas estruturas chegaram até uma igreja aqui, numa cidade chamada Tomar. Já ouviram falar dessa cidade? Mas o que significa? O que é? Porque realmente não é um conhecimento que eu tenha estudado. Eu ouvi dizer. Não, mas diz que o conhecimento dessas estruturas remonta o conhecimento da estrutura do planeta. E que o nosso planeta é uma estrutura viva. A minha esposa, Marina, é estudiosa dessas questões. O planeta é vivo. E nós interagimos com o planeta. Eu estudo a glândula pineal. Nós temos cristais na pineal. Em 2018, numa conferência que eu fiz para o staff de cientistas da Universidade de Harvard, apresentei ao microscópio eletrônico esses cristais que temos no meio da cabeça. E são cristais que nos conectam com forças cósmicas e estruturas geofísicas. E trazem informações da natureza cósmica. Assim que uma gravidez tem um ano lunar, e o ciclo de vigília e sono é regulado pelo Sol, e todas essas informações chegam através desses cristais da nossa pineal, que você tem no meio da tua cabeça. E que esses cristais que você tem no meio da tua cabeça te dão um poder também de conexão magnética com as dimensões do espaço astrofísico que corresponde ao mundo espiritual, estabelecendo as conexões de quem transita para além da vida biológica, onde a vida se continua no mundo espiritual. Então, diz que Madalena, ela abrigava esses conhecimentos profundos, que talvez, pode ser, que esses conhecimentos tenham transitado pela Idade Média, onde todo conhecimento se fechou nos feudos, e diz que foi a Idade das Sombras, ou os séculos das sombras, mas não há sombra se não há luz, e talvez haja conhecimentos que nós não conhecemos. Diz que houve cristãos que transitaram dizendo, nós não precisamos de intermediários para nos relacionarmos com Deus, e foram obstruídos por forças políticas que se colocaram em nome de Jesus, mas era em nome de um poder. Moral da história: falar de Madalena é pesquisar profundamente conhecimentos que dizem por que estamos aqui, ao que nós viemos, quais foram as forças que estruturaram a história de todas as civilizações.
Que alicerces que nós precisamos do ponto de vista emocional, intelectual ou de percepção para alcançar esses conhecimentos? O quanto que a gente precisa diminuir o olhar do relógio, olhar mais as estrelas, para abrir a mente para outros horizontes? Quanto? Para que a nossa inteligência seja brilhante, a nossa memória se amplie. Tudo isso, a história de Madalena, remonta a essas coisas tantas. Veja, o que passa na tua vida, que atropela a tua mente, e vem os medos, vem as tristezas, vem as mágoas, vem os transtornos, vem a mente que não para, não te deixa dormir, ou vem uma energia que te causa sonolência, não te deixa atuar, obstrui a tua mente e você não sabe ao que veio e traz um vazio no teu coração. O que passa pela tua mente? Como é que você analisa o que transitou pela sua mente nesses dias? Coisas boas, coisas ruins? Você pode fazer uma análise da tua mente? Bom, se você pode fazer uma análise da tua mente, então você não é a sua mente. Você é a pessoa que analisa ela. Ou mais como ensina a minha esposa Marina, o ser que analisa ela. Quem é esse ser? Esse ser é o ser que Jesus tentava nos recordar. Vós sois deuses. Ele não disse vós sereis no futuro. Ele disse vós sois agora. Porque nós somos esse ser em identidade de semelhança com Deus. É a nossa essência. E nós nos confundimos com aquilo que transita em nossa mente, que é a matriz que espelha o nosso ambiente de convivência no terreno do aprendizado, mas nós não somos. Nós estamos transitando por experiências. O que é a doença? A doença é o manejo que você faz do desafio que você passa. Se eu estou sofrendo de uma doença, uma dor crônica, um câncer, uma artrite reumatoide, um distúrbio neurológico, um distúrbio reumatológico, um distúrbio endócrino, um distúrbio psiquiátrico, se eu estou vivendo isso, eu estou passando por uma experiência. E quando eu pergunto para a natureza, o que você quer? Porque o problema que você está passando veio para chamar a tua melhor parte. E se você se mistura com esse problema e diz, eu sou esse problema, aí você tem a doença. Agora, se você diz, esse problema é um desafio para chamar a minha força, então você tem um caminho. Olha, acompanhe esse raciocínio. Se você reinterpretar a problemática que você está passando como um desafio chamando a tua força, e você centrar nisso, tudo que você está passando é um caminho para você alcançar a tua luz. Então você está curado, você está curada. Então, Jesus veio lembrar, vós sois deuses. Nós temos que transfixar essa dinâmica mental, que é aquilo que Heidegger, o filósofo alemão, vai dizer, a facticidade. É tão grande a situação que eu estou, tudo que me ocorreu, que me oprimiu, é tão grande, maior que eu, para avançar sobre isso, só mesmo a transcendência. Você transfixa através da transcendência e alcança esse eu profundo. Vós sois deuses. Mesmo Jesus,
que na sua caminhada se deparava com situações complexas, como quando ele pergunta a Pedro, aos apóstolos, antes de entrar em Jerusalém: ao que eu vim? Quem eu sou? E Pedro diz a ele: sois o representante de Deus, vieste em nome de Deus. Então, Jesus diz a Pedro: foi a luz que falou por você. E aí ele explica: então eu vou entrar em Jerusalém, mas eu vou passar por um grande desafio. E Pedro arregala os olhos e diz: então não vá. Então ele diz para Pedro: Pedro, agora a sombra fala por você, tentando me demover da missão a qual eu vim. Então ele sentia esse jogo para poder se centrar em si e alcançar novamente o seu elo de conexão. Ele realizava um mantra: eu sou caminho, verdade e vida. Vamos fazer uma experiência dessa? Senta numa situação de prumo, para sua coluna ficar ereta, se você quiser. Respira fundo até encher o peito, até o fundo, e assopra. Agora, se você quiser fechar seus olhos, você vai procurar analisar ou verificar ou tentar visualizar os problemas que têm te afetado. Quais os problemas que têm corrido na tua mente? Agora procura se localizar por trás desse problema. Você que está analisando esses problemas. É você, é esse ser. Procura se conectar com a força maior, com a luz divina, com o mundo espiritual que nos ampara nesse instante. E procurando localizar esse ser íntimo, pronuncie em voz alta agora: eu sou. Não, vocês não falaram. Vocês estão inibidos. Fale: eu sou. Eu sou. De novo: eu sou. Eu sou. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou verdade. Eu sou verdade. Eu sou vida. Eu sou vida. Assim Jesus fazia. Nos ensinava a resgatar essa força, para que nós não ficássemos aderidos àquilo que não importa para nossas vidas. Veja, estes conhecimentos são extraordinários, ao menos maravilham os meus olhos. Agora você imagina Jesus explicando para Madalena, e Madalena explicando para aqueles transeuntes quem era Jesus. Imagine só a grandeza desse ser que foi, com Maria e outras mulheres, alicerces da estada de Jesus aqui entre nós, num planeta que foi construído com toda uma genialidade de uma biologia que é capaz de abrigar mesmo um Cristo aqui entre nós que estamos no começo. Vamos procurar, assim como Madalena não fixou a sua consciência na vida perdida, mas ampliou seus horizontes para a missão divina a que veio, vamos nós também olhar com um novo olhar as nossas vidas e nos enxergarmos também como aqueles que viemos para trazer as forças luminosas dos céus aqui para a terra. Pensa comigo, o que faz uma árvore? Uma árvore não traz o sol para a terra e produz o fruto? Todos os seres viemos para trazer essa luz dos céus maiores aqui para o nosso planeta, cooperando para a iluminação de todos. Então,
quando nós formos dormir hoje, pôr a cabeça no travesseiro, lembra que você tem uma pineal no meio da tua cabeça que está deitando junto com você. Que essa pineal conecta com as estrelas, que rege a bioquímica do teu DNA, que se amplia em dimensões que abrigam os corpos físicos. Que você vai sair do corpo e talvez a gente se reencontre durante o sono. E que se você confiar um pouco mais na vida, você encontre lá no fundo dos maiores problemas a presença divina a dizer: lembra, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vamos juntos, gente? Nesse mundo com tantas dúvidas, com tanto vazio no coração, vamos somar nossas energias nessa direção. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar fazendo essas reflexões. Naturalmente, estou tentando me encontrar nesse universo que está se reconstruindo com novos modelos e espero que vocês, portugueses, possam se recordar dessa metafísica do Porto Graal e se recordar ao que vieram, lembrando que talvez, quando Camões dizia navegar por mares nunca dantes navegados, talvez essa frase precisa ser recolocada e talvez haja outros mares para nós navegarmos. E talvez não tenha sido por acaso que Portugal conseguiu construir a síntese histórica de todas as grandes nações do planeta e todas as culturas. Talvez não seja por acaso que Padre Antônio Vieira acreditava na existência de um quinto império, um império que não é pela força, mas é conquistado pela conquista espiritual interna de cada um. E talvez caibam aos portugueses resgatar essa força, porque quem sabe Inês não é morta, não é? A vida se continua para além do que a gente pode imaginar. É muito importante que você aqui de Portugal, você português, procure resgatar a pujança do que veio, a pujança do que representa esse país, que não pode ser esquecido no meio desse zigue-zague de questões econômicas, de questões globais. Às vezes Portugal não ficou na pontinha da Europa, escondido de uma forma que nem Napoleão conseguiu pegar Dom João VI, não é? Então, talvez não seja por acaso que ele aponta para os mares, mas agora a gente precisa ir para outros mares. E uma instituição como essa, a Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, ela é uma associação que abriga um ponto de luz e que precisa resgatar, desculpa colocar dessa forma, mas precisa resgatar esse ideário, não é? E a gente não pode esquecer disso. E talvez Portugal já não seja mais só Portugal, mas sejam as nações lusófonas, que a gente precisa valorizar, e todos aqueles de todas as nações que estamos falando a mesma língua desses mares que estão para ser navegados. Muita luz em teu coração.